Olá, turminha! Estava aqui nas minhas pesquisas sobre a região sudeste do país e me deparei com este que é o maior complexo portuário da América Latina, que é o Porto de Santos e fica no litoral de São Paulo. Nessa visão aérea é possível ver o quanto ele é grande, e olha que aí só tem uma parte dele. São 3 cidades, Santos, Guarujá e Cubatão, que compreendem partes desse complexo portuário. O Porto de Santos iniciou suas atividades no princípio do século XVI. Esse modesto atracadouro tornava-se o primeiro porto organizado do Brasil. Impulsionado pelas exportações de café, o Porto de Santos cresceu rapidamente, com grandes e frequentes ampliações, e atravessou todos os ciclos de crescimento econômico do país. Os antigos atracadouros eram verdadeiras pontes de madeira, chamadas de trapiches, que ligavam a terra firme aos navios ancorados. Eles começaram a ser demolidos por volta de 1892, com a organização do porto. A inauguração da Estrada de Ferro São Paulo Railway, a partir de 1860, favoreceu as exportações, permitindo que as cargas de café chegassem com muito mais rapidez até o porto. E isso contribuiu para o desenvolvimento do nosso estado de São Paulo. Veja como era feito o embarque do café no início do século XIX. Hoje o Porto de Santos é o maior complexo portuário da América Latina e movimenta cargas de todos os estados brasileiros, sendo o maior exportador de açúcar, suco de laranja e café em grãos do mundo. Ele destaca-se também como exportador de soja, milho e álcool, automóveis e produtos industrializados em geral. E há também os terminais de passageiros. Vejam só que maravilhosos esses navios! São navios luxuosos de passageiros. Neles pode-se fazer viagens nacionais e também internacionais. São os chamados cruzeiros transatlânticos, porque atravessam o Oceano Atlântico. Como tudo está conectado, as ciências, a economia, a geografia e também a arte, eu comecei a fazer uma viagem aqui com as minhas técnicas artísticas, pensando nas viagens marítimas que se pode fazer. E me lembrei de uma técnica muito antiga que se chama mosaico. Você já ouviu falar? Sabe o que é um mosaico? Os mosaicos podem ser feitos com vários materiais, com pastilhas, com vidro, com plástico e também com papel. Reparem que há um espaço entre um papelzinho colorido e o outro. Aí também é possível ver essa parte dourada que chamamos de fundo. Quando fazemos um mosaico, podemos deixar um pedacinho de papel um pouco separado dos demais, para aparecer o fundo. Qual seria a graça de colar um pertinho do outro? Nem precisaria ter recortado, não é mesmo? Bom, agora que você já sabe o que é um mosaico e como se faz, vamos focar no tema, que é viagem de navio. Bom, esse é o trabalho depois de finalizado, mas você não precisa copiá-lo. Procure sempre fazer um esboço, ou seja, um desenho daquilo que você pretende fazer. Então, antes de você iniciar as colagens e tudo mais, faça lá um desenhozinho com o seu planejamento. Eu peguei uma folha de sulfite, dobrei-a ao meio e recortei. Usei apenas metade de uma folha de sulfite. Eu optei por pintá-la de preto para fazer um fundo, mas se você quiser, pode utilizar um papel já colorido ou pode deixar o papel branco mesmo. Eu tinha aqui em casa uns papéis coloridos
Eles são papéis, alguns conhecem como papel espelho, outros conhecem como papel dobradura. Comecei recortando um pedaço de papel azul para fazer o mar. Para facilitar minha colagem, misturei 2 colheres de sopa de cola branca com 1 colher de sopa de água. Eu apliquei a cola misturada com água no lugar onde vai ser o mar e recortei o papel em tiras. Eu não costumo recortar todo o papel em pedacinhos, porque eu não sei quanto que eu vou usar. Então eu vou recortando os pedacinhos à medida que eu vou utilizando para colar. E recortei para fazer o mar apenas em retângulos de vários tamanhos. Ah, esqueci de falar. Para aplicar a cola, eu utilizo um pincel. Resolvi fazer um sol e aí utilizei um durex como molde. Como ainda vou dividir esse círculo em várias partes, peguei um molde que fosse pequeno, porque o sol vai ficar maior do que o molde que eu desenhei. Escolhi uma cor e desenhei um casco. Com outra cor fiz um esboço para a vela do navio, mas ela acabou ficando diferente na hora que eu fui colar. Repare que eu vou aplicando a cola só na medida em que eu vou colando os papéis, porque se aplicar no desenho todo, ela seca antes de eu grudar os papeizinhos. E por fim, fui completando o céu com um vermelho, para fazer um pôr do sol. E aí, essa é a parte mais divertida, porque você tem que ir percebendo como é que é o formato dos lugares que está faltando e tentar encaixar papeizinhos que sejam mais ou menos daquele tamanho. Então o procedimento é cortar os papéis aos poucos e aplicar a cola aos poucos também e ir encaixando os pedacinhos de papel. Bom, esse é o meu. Você pode mudar aquilo que você desejar. Pode ser numa folha branca, pode ser outro modelo de barquinho, outra cor para o céu, outro tipo de sol. O seu vai acabar ficando diferente do meu, mas não tem problema. O mais importante é a maneira de fazer, que é essa que eu já expliquei. Quando estiver prontinho, aí é só colar no seu caderno, como o meu. Ficou parecendo uma moldura, não é verdade? E eu também passei um pouquinho daquela cola por cima, para dar esse brilho especial que você está vendo aí. Não pode fechar o caderno enquanto a cola estiver molhada, porque senão uma folha vai grudar na outra, não é mesmo? Então deixar o caderno abertinho, tomando um ar, e em poucos minutos vai secar e ficar brilhante que nem o meu, se você quiser.